Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. E se segurem aí, porque hoje a aula é longa. No roteiro de estudos, as orientações desta quarta-feira estão na página 21. No livro do EMAI Ler e Escrever, faremos a atividade 8.1 nas páginas 56 e 57. Vamos à leitura. 1. Resolva cada situação apresentada. Antes de resolvê-las, para cada uma responda: quais são as informações apresentadas? Qual a pergunta a ser respondida? Como pode ser encontrada a solução? Como podemos saber se a solução está correta? As operações inversas serão de grande ajuda para vocês resolverem essas situações problemas. Vocês se lembram quais são? A operação inversa da adição é a subtração, ou seja, se você quiser conferir se uma adição está correta, você usa a subtração e vice-versa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Se você quiser descobrir se uma divisão está correta, você usa a multiplicação e vice-versa. As operações inversas também servem para descobrir um membro que está faltando em uma operação. Por exemplo, se você tiver uma multiplicação em que você tem o resultado, mas está faltando um dos fatores, você pode usar a divisão para achar o número que está faltando. Situação A. Um auditório há 224 cadeiras organizadas em 8 fileiras com a mesma quantidade de cadeiras. Quantas cadeiras há em cada fileira? Quais são as informações apresentadas? Um auditório com 224 cadeiras, organizadas em 8 fileiras. Qual a pergunta a ser respondida? Quantas cadeiras há em cada fileira? Como pode ser encontrada a solução? Vocês têm as informações: 224 cadeiras, distribuídas em 8 fileiras. Agora terão que descobrir quantas cadeiras por fileira. Situação B. Raquel vai pagar uma compra de R$ 1.125 em 9 parcelas iguais. Qual deve ser o valor de cada parcela? Quais são as informações apresentadas? Que a Raquel gastou R$ 1.125 em uma compra e vai pagar em 9 parcelas. Qual a pergunta a ser respondida? Qual deve ser o valor de cada parcela? Como pode ser encontrada a solução? Então, a Raquel gastou R$ 1.125, vai dividir esse valor em 9 parcelas e vocês terão que descobrir quanto ela pagará em cada parcela. Situação C. Júlia viajou levando 5 calças compridas e algumas blusas. Fazendo todas as combinações possíveis com uma calça e uma blusa, ela pode se arrumar de 40 modos diferentes. Quantas blusas Júlia levou? Quais são as informações apresentadas? Que a Júlia viajou levando 5 calças, algumas blusas, e ela pode combinar essas roupas de 40 modos diferentes. Qual a pergunta a ser respondida? Quantas blusas Júlia levou? Como pode ser encontrada a solução? Vocês deverão analisar novamente as informações que vocês têm. A Júlia viajou levando 5 calças, algumas blusas e pode se arrumar de 40 modos diferentes. Vocês deverão pensar em uma maneira de descobrir quantas blusas a Júlia levou. Situação D. Multipliquei um número por 9 e o resultado foi 19.485. Que número foi esse? Quais são as informações apresentadas? Que eu multipliquei um número por 9 e o resultado foi 19.485. Qual a pergunta a ser respondida? Que número foi esse? Como pode ser encontrada a solução? Vocês deverão pensar que número que multiplicado por 9 resulta em 19.485. Situação E.
Silvia fará um bolo para a festa da primavera. Para cada bolo, Silvia deve usar 3 ovos. Quantos bolos ela poderá fazer com 15 ovos? Quais são as informações apresentadas? Então, a Silvia vai fazer bolo para a festa da primavera. E para cada bolo que ela fizer, ela usa 3 ovos. Qual a pergunta a ser respondida? Quantos bolos ela poderá fazer com 15 ovos? Como pode ser encontrada a solução? Você já sabe que para fazer um bolo, a Silvia usa 3 ovos. Se ela fizer 2 bolos, ela usará 6 ovos e assim por diante. Então, vocês terão que descobrir quantos bolos ela conseguirá fazer com 15 ovos. Situação F. Márcia planejou uma viagem. Se ela viajar 6 horas e meia por dia durante 5 dias, quantas horas Márcia gastará nessa viagem? Quais são as informações apresentadas? A Márcia planejou uma viagem. Durante 5 dias, ela vai viajar 6 horas e meia por dia. Qual a pergunta a ser respondida? Quantas horas Márcia gastará nessa viagem? Como pode ser encontrada a solução? Vocês têm as informações que a Márcia, no primeiro dia, viajará 6 horas e meia, no segundo dia, 6 horas e meia e assim por diante. Pensem em uma maneira de descobrir quantas horas ela gastará nessa viagem. Como vocês poderão saber se as soluções que vocês encontraram estão corretas? Usando as operações inversas. Ou seja, se você resolveu algum problema usando a adição, você deve conferir com a subtração. Se você resolveu com subtração, você pode conferir com adição. Se você resolveu algum problema com multiplicação, confira com a divisão. Ou se resolveu com a divisão, confira com a multiplicação. Ufa, conseguimos, pessoal! Qualquer dúvida, procure os professores. Até a próxima aula!